Jesus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Pois olho para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, pois olho para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Boa noite, estamos dando início à nossa celebração para exaltar e glorificar o nosso Deus. E o nosso desejo é que você, aonde você estiver, esteja no seu lar ou no seu trabalho, onde você estiver, esteja com o coração aberto para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu vou estar orando e eu quero convidar você também, aí no aconchego do seu lar, a dedicar esse tempo de oração a Deus, pedindo que o Senhor fale no mais profundo do seu coração e que a sua celebração, a nossa celebração, chegue ao trono da graça do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos nessa noite, te agradecemos por esse dia que passamos, dia esse onde sentimos a tua mão sobre nós, nos protegendo e nos guardando e provendo o melhor da tua graça em nossas vidas. Confiamos no Senhor, confiamos na tua plenitude, Pai. Por isso, nesse tempo, nessa noite, dedicamos a nossa adoração ao Senhor. E que o Senhor venha falar no mais profundo do nosso ser. Pai, é o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você esteja à vontade para celebrar e exaltar o nome do nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo,
enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás.
e assim pra sempre é de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Olá, irmãos, boa noite. Que tempo precioso esse de adoração, de louvor ao Senhor, de um Deus que não muda, de um Deus que está cuidando da nossa vida. E como foi gostoso essa adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de entoar ao Senhor louvores que preenchem o nosso coração de alegria e da certeza de que nós não estamos sozinhos. Nesse tempo em que estamos juntos, online, e que agora esse culto é o 14º culto que estamos fazendo, um pouco mais de um mês que estamos no culto online, e isso traz para a gente algumas mudanças, de algumas realidades, e nesse tempo em que a gente tinha aquela oportunidade de sair, de entregar os nossos dízimos e ofertas, agora a gente está aqui para conscientizar, para lembrar você, para dizer a você, para dar os recursos, para que você possa fazer e entregar o seu dízimo e a sua oferta. E a gente tem usado diversos textos bíblicos, várias vezes, todos que aqui passaram, trouxeram uma palavra de incentivo, trouxeram algo da parte de Deus, para a gente lembrar desse compromisso. Mas hoje a nossa palavra também é de gratidão. Gratidão a Deus por esse tempo, que apesar das lutas, da dificuldade, o Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa família, e entregar o dízimo é uma forma de gratidão, mas também uma gratidão a você que tem sido fiel, que tem permanecido fiel ao Senhor, que tem devolvido aquilo que é dele e que tem sustentado a obra do Senhor nesse tempo. A sua presença, a sua participação, o seu movimento em ser fiel tem feito a diferença. É claro que todo o contexto, todos os setores da sociedade têm sofrido já com essa questão toda que estamos vivendo. E a igreja não está de fora disso. É óbvio que a gente sente isso, mas a gente hoje quer com o coração grato agradecer ao Senhor e agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que está sendo fiel, que está devolvendo ao Senhor aquilo que é dele, porque você entende a responsabilidade, porque essa obra, ela não pode parar, ela não vai parar, ela vai continuar.
E eu tenho certeza que quando estivermos juntos, novamente, aqui em culto, você vai ver muita coisa bonita que já está sendo possível ver naquilo que tem sido reformado. Já tem sido uma bênção ver aquilo que o Senhor já tem feito nesse tempo, nesse momento. E nesse instante agora, você vai aí, anota, pega logo uma caneta, você vai observar aí algumas coisas, porque é importante lembrar que a gratidão, ela renova a nossa fé, renova e incentiva a gente. Como eu disse, hoje o incentivo vem a partir da gratidão, da sua participação. Mas a gente não pode parar. Então, por isso a igreja tem disponibilizado para você todos os recursos possíveis para que você possa continuar com a sua fidelidade. Então, você tem a possibilidade de fazer isso de forma segura pelo próprio aplicativo do seu banco, fazendo uma transferência bancária, indo ao banco diretamente, fazendo um depósito, é possível também, mas aí você toma o cuidado, sabe? Vai com todos os cuidados possíveis para isso. Prefira fazer isso online pelo seu banco, eu acho que é a melhor ferramenta para você fazer. Você também pode fazer através dos sites da nossa igreja, que vai estar escrito para você aqui direitinho o endereço para você não errar, assim também como o aplicativo PIB Cachoeiro. Você tem na parte lá de baixo, a parte doação, e ali você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta com segurança, com tranquilidade, e você está ainda mais envolvido com a obra do Senhor. Como disse, essa obra não vai parar, ela vai continuar, nós vamos avançar, independente das circunstâncias, vamos continuar, porque Deus está conosco. Nesse instante, quero convidar você a ver um vídeo importante sobre o nosso retiro, e daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, irmãos. O Ministério de Integração e Comunhão comunica aos irmãos que as inscrições para o Retiro 2021, que ocorrerá no Sítio Guarapari entre os dias 13 e 16 de fevereiro, já estão abertas. Para isso, é preciso que os irmãos visitem o nosso site ou o nosso Instagram e peguem as informações que estão contidas ali. Será necessário que essas fichas sejam preenchidas e entregues na secretaria da igreja para que possamos entrar em contato com os irmãos. O Ministério ressalta que o pagamento do retiro poderá ser feito em até 10 parcelas, iniciando-se agora no mês de maio. E para facilitar o pagamento, nós criamos uma conta do Banco Sicoob, onde os irmãos poderão concretizar o pagamento através do depósito mensal nessa conta. E para maiores informações, entre em contato pelo telefone da nossa secretaria da igreja. Queridos, nessa semana, terminou essa semana, ontem, para ser mais preciso, toda aquela campanha que foi feita pela convenção do nosso estado, Jesus é nossa esperança, foram tempos preciosos de oração, de palavras que também foram realizadas durante a semana, e a gente, como igreja, participou disso, tentamos envolvê-los, irmãos, nesse sentido. Vi algumas pessoas colocando lá nos seus perfis aquela imagem que era da campanha, e por isso nós estamos aqui falando que terminou sábado, né, terminou ontem, e a nossa campanha de oração continua às 19 horas, todos os dias, né, você vai separar às 19 horas para que você continue em oração. Como é importante mantermos as nossas orações, manter o nosso tempo de oração ao Senhor, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, é importante você fazer isso, é importante você chamar sua família, é importante você, no tempo que você tiver, no seu trabalho, em algum lugar que você esteja, naquele horário, você dedicar aqueles minutos iniciais ali das 7 horas, para que você ore, para que você coloque diante do Senhor todas as coisas. E a partir da oração, toda a igreja entra em movimento e vai agindo e vai tentando agir e resolver, ajudar as pessoas a resolver alguns dos seus problemas, algumas dificuldades que alguns estão enfrentando. Por isso, nós estamos pedindo a você para que você também participe da Operação José. A Operação José é uma forma da gente arrecadar alimentos, é uma forma da gente, de alguma forma, ali, fazer algumas cestas básicas
e deixar, como já tem acontecido, de algumas pessoas precisarem e a igreja ter condição de ir além daquilo que ela já faz normalmente e ela entregar essas pessoas e ajudar essas pessoas. Queridos, a gente não pode permitir que irmãos nossos, ou pessoas que nós conhecemos, ou outras pessoas até, seja ela qual for, passar fome, necessidade nesse tempo. A gente pode ser voz e ação de esperança para essas pessoas. A Operação José é isso. Você pode doar os alimentos, você pode doar o valor correspondente à cesta básica, enfim, você tem liberdade como fazer. É só você chegar aqui na igreja, ligar aqui para a igreja no horário comercial e você dizer para a gente como que você vai fazer para entregar a sua doação e assim abençoarmos a vida de tanta gente. Um outro projeto que temos desenvolvido, começamos algumas semanas atrás, estamos incentivando a você também, meu irmão, minha irmã, a partir dos jovens, a partir dos membros acima de 18 anos, para que você possa doar sangue. O Hospital Evangélico tem necessitado de doadores, a demanda tem aumentado, principalmente por conta das plaquetas, e é importante que a gente se envolva, que a gente faça algo. Eu sei que algo além, para muitos é até muito difícil fazer, imagina, eu sei como é que é o negócio, mas a gente precisa romper aí com algumas questões e irmos até lá. No hospital tem um setor bem seguro, as pessoas que foram já me relataram sobre isso, bem tranquilo, é possível você chegar lá com toda a segurança e você poder doar ali o seu sangue. É importante e você pode se envolver nesse sentido, chegando lá às 9 horas, no horário comercial, você consegue até sábado, exceção de domingo, você pode doar o seu sangue. E é nesse tempo que estamos em movimento, que estamos relembrando tantas ações, tantas coisas que a nossa igreja tem feito, que nós temos desenvolvido, mas nós não podemos fazer nada disso sem a oração. Não podemos fazer nada disso sem clamar ao Senhor, que Ele nos dê força, que Ele nos dê ânimo, que Ele nos dê perseverança para ir à frente, para ir além, para vivermos um tempo precioso com Ele, de renovo em nosso coração, de renovar a esperança, de perceber que apesar de todas as lutas, Ele está conosco. Então, convido a você, aqui nesse tempo, eu sei que às vezes há algumas distrações, né, porque a gente está numa situação diferente, às vezes em casa e tudo, mas para que você redobre o seu foco agora, para que você coloque a sua vida diante do Senhor. Enquanto eu falo aqui, você feche seus olhos aí, onde você estiver. E agora você possa colocar diante do Senhor a sua vida, colocar diante do Senhor a sua família, colocar diante do Senhor o seu trabalho, tudo aquilo que tem a ver com você, com a sua história, a sua existência, tudo aquilo que a gente tem percebido, a vida de pessoas que têm, infelizmente, vivenciado essa enfermidade cruel, as pessoas que estão trabalhando nesse tempo, vai orando, vai colocando isso diante do Senhor. E nesse tempo nós vamos orar. Eu quero que você continue com seus olhos fechados, para que a gente continue num foco, numa atenção total com o Senhor. E agora eu vou me juntar a você nessa oração. Eu vou estar com você agora orando nesse momento. E nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Vamos orar juntos nesse tempo. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus soberano sobre a nossa vida. Tu és o Deus tremendo, Tu és o maravilhoso Deus no qual aqui cantamos o quanto que é maravilhoso estar na Tua presença, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, como Deus poderoso e soberano e que não muda, tem conduzido a nossa história. Apesar de, num instante, a gente sentir medo, sentir que algo está fora do controle, sentir que as coisas não estão acontecendo da forma como imaginamos, apesar disso tudo passar pela nossa mente em alguns momentos, o Senhor não nos deixou, o Senhor nunca nos deixará, porque o Senhor não muda. E o Senhor disse que estaria presente conosco, e está presente conosco, está comigo aqui, está com você aí onde você estiver, Pai. Eu tenho certeza que você está sentindo a presença do Senhor nesse tempo, vivendo esse momento precioso com Ele, de adoração, de comunhão, de entrega, colocando aquilo que é mais precioso na sua vida, colocando a sua família,
colocando o seu trabalho, o seu sustento diante do Senhor. Quantos irmãos nossos já têm enfrentado algumas lutas nessas questões, que têm enfrentado a ansiedade de não saber o que vai acontecer daqui a alguns dias, ou daqui meses, enfim. A gente vai percebendo que as nossas realidades vão tentando tirar a gente do foco, mas quando nós estamos no foco concentrado no Senhor, o que vem no nosso coração é a certeza e a paz de que o Senhor está conosco e que podemos confiar no Senhor e de que o Senhor nos dará a vitória sim, porque somos mais do que vencedores, porque o Senhor diz isso, porque aquele que o ama, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, é mais do que vencedor, porque o amor que nos une, que nos conecta um ao outro, é maior do que qualquer outra coisa. E isso nos fará entender e perceber a paz que excede todo o nosso entendimento. Que o Senhor abençoe a casa de cada um, o trabalho, ali o local do seu trabalho, a empresa, todos os recursos, toda a vida, a família, os filhos, ó Deus, de cada irmão nosso, os pais, os parentes próximos, aqueles que estão distantes, que o Senhor os abençoe tremendamente. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, pedindo ainda que o Senhor continue a abençoar a vida da nossa igreja, em tudo aquilo que ela tem feito, tudo aquilo que ela tem realizado, em todas as decisões, ó Deus, como é precioso poder ver o quanto buscamos ao Senhor, em tudo aquilo que tem sido decidido, buscado, e o Senhor tem abençoado e tem conduzido cada passo aqui da nossa igreja. E nós pedimos para que o Senhor continue nos abençoando, continue conduzindo a história desta igreja, como tem conduzido até aqui. E temos a certeza de que tudo isso vai passar. E nós teremos um dia aqui que vamos celebrar juntos. E que vamos viver um dia precioso juntos aqui. Com alegria, com amor e com a certeza de que o Senhor nunca nos abandonou em momento nenhum. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que nossos filhos se sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Que nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que nossos filhos se sirvam com amor, bendito seja para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio,
minha família te chama. Ó, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somos feitos para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama. Ó, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso lar. Boa noite a todos, que bom que estamos juntos, depois de ouvirmos essa bela canção. Parabéns, Keila, pelo talento, pelo dom que Deus deu a você, e a tantas pessoas que Deus tem dado o talento do louvor, da adoração, de cantar músicas belíssimas que exaltam o Senhor e também trazem esperança e conforto a cada um de nós. Estamos aqui nesta noite para louvar, adorar nosso Deus, e é bom dessa forma também, apesar da distância física que nós temos, mas temos muitas pessoas participando desta celebração, de outras também. A minha mãe, lá no Paraná, em Umuarama, no Paraná, participando. Minhas irmãs também participando desta celebração, outras pessoas em tantos lugares, aqui em Cachoeiro, fora de Cachoeiro. Então você é muito bem-vindo nesta celebração, esteja onde estiver, ou aqui no nosso estado, outro estado, ou até em outro país, seja muito bem-vindo nesse tempo de adoração ao Senhor aqui conosco. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Eu quero falar nesta noite sobre pais que abençoam os filhos. Pela manhã eu falei sobre construindo uma família saudável. E agora eu quero falar sobre pais que abençoam os seus filhos, os filhos. Deuteronômio capítulo 6, o verso 1 ao verso 25. É um texto que vai trazer lições preciosas para nossas vidas, para que possamos entender o plano de Deus para a vida dos pais e dos filhos. Diz assim a palavra de Deus: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da tua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhes irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e de seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram.
com casas cheias de tudo do que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando o seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Que Deus abençoe, que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Pais que abençoam os filhos. Eu ouvi recentemente uma afirmação do pastor Hernandes que eu acredito plenamente e totalmente. O nosso país, essa é a afirmação dele, o nosso país é tão saudável quanto as famílias que o compõem são saudáveis. Isso vale também para a igreja. A nossa igreja também é tão saudável quanto as famílias que a compõem são saudáveis. A família é a base, é o alicerce, é a estrutura, e dela decorre, então, a igreja e a nação. E se a família, então, for desestruturada, a igreja enfraquece e a nação perde. A maior razão do país estar da forma que está é porque muitas famílias ainda estão desestruturadas, estão sem base, estão sem alicerce, com padrões que não sustentam. E a maior razão também da igreja não avançar como poderia avançar, é porque também algumas famílias estão desestruturadas. E quando isso acontece, a terra é ferida com maldição. Assim acontece também no lar, onde não há paz, onde não há harmonia, a maldição está presente. Você vê isso claramente nos 2 últimos versículos do Velho Testamento, em Malaquias. Ali diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Já naquela época, o profeta Malaquias, 400 anos antes do nascimento de Jesus, ele traz uma profecia de que Deus enviaria o profeta Elias para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é claro que ele não está falando do profeta Elias literalmente, mas era a personificação dele, ou seja, seria João Batista que prepararia o caminho do Senhor Jesus, o qual traria a salvação e reconciliação do homem a Deus. E a principal preparação que ele estava fazendo é a intervenção de Deus na família, e que os corações dos pais, de fato, fossem convertidos aos filhos e dos filhos aos pais. Para que a terra não fosse ferida com maldição. Porque quando não há harmonia numa casa, quando não há relacionamento de união, de harmonia entre os pais e os filhos, a maldição então está presente, está instalada. No entanto, os pais podem em todo momento abençoar a vida dos seus filhos.
O sentido bíblico para a palavra abençoar significa autorizar a prosperar. E significa que quando os pais estão abençoando seus filhos, eles estão autorizando seus filhos a prosperarem em todos os sentidos. Agora, como isso pode acontecer? Como você, pai e mãe, pode de fato abençoar a vida dos seus filhos? Em primeiro lugar, você abençoa a vida dos seus filhos quando age como exemplo de vida cristã dentro da sua casa. Quando você age como modelo de vida cristã, como um exemplo de vida cristã ali na sua casa, ali na sua família. Olha só os versos 3, 5 e 6. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O seu temor a Deus precisa estar evidente aí na sua casa. Leve a sério a sua vida com Deus, porque você ensina muito mais com o seu exemplo do que com as suas palavras. Que pais podem dizer aos filhos, olha, não faça isso, se eles fazem? Que pais têm autoridade para dizer aos seus filhos, ó, faça isso, se eles não fazem? Ou que pais podem dizer aos filhos, ó, respeite a sua mãe, respeite o seu pai, se eles não respeitam um ao outro? Ou que pais podem dizer, olha, peçam perdão se eles não pedem, ou não falem mal uns dos outros, ou dos outros, se eles falam? E nesse sentido, Jesus traz uma palavra também aos seus discípulos, que está lá em Mateus, no capítulo 5, ali no Sermão do Monte, dizendo assim, assim, brilhe também a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E o apóstolo Paulo, falando ao jovem Timóteo, ele diz assim, seja exemplo dos fiéis. Essa palavra é muito forte, é muito poderosa. Então vocês, pais e mães, não podem ser aqueles que ensinam o filho o caminho, mas ensinam o filho no caminho. É na caminhada. Os filhos precisam de um referencial. E quando eles não encontram esse referencial ali na sua casa, eles buscam fora, eles buscam na rua. E na rua nem sempre o referencial é bom. E é uma bênção quando alguém vive de forma que inspira os outros a buscarem a Deus, especialmente inspirar os filhos. Na Bíblia, quando Paulo disse a Timóteo, seja exemplo, ele estava dizendo, olha Paulo, ô Timóteo, seja um modelo. Ele está dizendo que o cristão precisa mostrar o padrão da vida cristã através da sua própria vida, o modelo de vida cristã, ou o exemplo de vida cristã, através da sua própria vida, através das suas ações. Os filhos, então, precisam encontrar isso dentro de casa, precisam encontrar um referencial que lhes sirvam de base. Então, pais que abençoam seus filhos, precisam ser exemplo de vida cristã dentro da sua casa. A outra lição, a segunda lição que nós aprendemos aqui, você também abençoa a vida dos seus filhos, quando se afasta de tudo aquilo que pode te desqualificar. Olha só o verso 19. Expulse todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Então tome cuidado com o pecado, porque o pecado te desqualifica. Tanto desqualifica, como também te enrola na vida. E ele, se não for abandonado, ele vai trazer maldição para a sua família, ali para a sua casa. Mas o grande problema disso tudo é que muitos só se desenrolam do pecado quando se dão conta que estão perdendo muitas coisas, estão perdendo o casamento, estão perdendo os seus filhos. E quando percebe, então, esse enrolo já está lá embaixo, está com a imagem completamente desgastada, tanto em casa quanto fora de casa. E aqui é a palavra de Deus que eu li aqui no verso 19, Deus estava dizendo que antes do povo, então, entrar na terra de Canaã, na terra prometida, na terra que Deus tinha preparado para eles, Deus então dá essa ordem clara, olha, quando vocês entrarem naquela terra, expulsem os inimigos de vocês, porque se vocês não expulsarem, eles vão influenciar vocês, as suas vidas, os seus filhos, e ainda vocês sofrerão derrotas. Então presta atenção, se o pecado não for expulso, ele vai influenciar a sua vida, e você sofrerá derrotas. Derrota na vida pessoal, derrota na família, derrota no trabalho. E é um grande problema que, quando a pessoa está, então, enrolada no pecado, às vezes ela não percebe. E muitas vezes ela acha que aquilo que ela está vivendo é o normal de se viver, ela não conhece outra forma. Mas Deus tem muito e muito mais, mas não pode derramar
a unção do Espírito Santo dele, porque há pecado. Então, se você quer o derramamento do Espírito Santo de Deus na sua vida ou na sua família, se desenrole do pecado. E para fazer isso, você então precisa ter coragem, de fato, para romper. Porque não adianta fazer um pacto hoje e abandonar esse pacto amanhã, no outro dia. Ou você abandona o pecado, ou ele vai te desqualificar. Vai desqualificar a sua vida e você vai sofrer derrota na sua vida pessoal e também na sua vida familiar. Então você quer ser um pai, uma mãe que abençoa a vida dos seus filhos? Retire da sua vida tudo aquilo que vai te desqualificar. Mas a outra lição, a terceira lição que nós aprendemos aqui. Você também abençoa a vida dos seus filhos quando dedica e prioriza tempo para orar por eles. O verso 5, a Bíblia diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ou de todas as suas forças. Aqui está falando da intensidade, desse envolvimento aí na adoração e no amor a Deus. Na verdade, nós vivemos num mundo de muita correria, muita agitação. Nós estamos ocupados o tempo todo, nosso tempo é escasso demais, estamos com a nossa agenda superlotada, e muitas coisas então ficam agitadas, e essas coisas então concorrem para tomar o nosso tempo. Mas se nós queremos uma casa harmoniosa, uma casa abençoada, com filhos abençoados, nós precisamos priorizar a oração por eles. Então se coloque na brecha por eles, não desista até ver o sinal do favor de Deus ali na sua casa. Você vê Jó fazendo isso. Lá em Jó capítulo 1 diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamar os seus filhos e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. O cuidado, a preocupação de Jó era abençoar a vida dos seus filhos, e por isso ele chamava, ele purificava seus filhos, ele fazia ali oferecia um holocausto a Deus em favor dos seus filhos. Ele orava, buscava a Deus. Eu sei que provavelmente você, pai e mãe, ora pelos seus filhos, mas você tem feito disso uma prioridade. É isso que precisa ser feito. Você vê a história de um dos homens mais influentes da história do cristianismo, que foi Agostinho de Hipona. Os reformadores então beberam ali nos seus ensinamentos, e por esse homem, a sua mãe orou 30 anos. 30 anos. Era um homem devasso, mas a sua mãe orou, não desistiu, se colocou na brecha, e ela viu então um sinal do favor de Deus na vida do seu filho. E ele não apenas se converteu, como se tornou um expoente, líder no cristianismo. Outra história também que nos emociona com relação a isso, foi a história de uma mãe chamada Susana Wesley. Ela tinha 19 filhos, imagina, 19 crianças, 19 filhos numa casa. E ainda um marido problemático. E essa mãe todos os dias, uma hora por dia, se trancava no seu quarto e orava pelos seus filhos. E seus filhos sabiam disso. E essa mulher então viu um dos seus filhos, John Wesley, convertido. E ela então influenciou a vida do seu filho enquanto ele viveu. E John Wesley foi, e você deve conhecer essa história, foi o precursor do grande avivamento ali na Inglaterra. Milhares e milhares de pessoas convertidas. E depois ele fundou a igreja metodista. E tudo isso aconteceu porque a sua mãe orava por ele todos os dias. Então você quer abençoar a vida dos seus filhos? Ore por eles, priorize a oração por eles. Dê tempo na oração pelos seus filhos. E essa é uma lição preciosa também. Mas a quarta lição que nós aprendemos aqui, que você abençoa a vida dos seus filhos quando não abre mão dos valores de Deus na sua casa. Os versos 6 a 9 dizem assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Presta atenção, olha, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de casa e nos portões. O que eu aprendo aqui nesse texto é que nós nunca podemos abrir mão dos valores de Deus dentro da nossa casa. Eu vou repetir para que fique bem gravado no seu coração. Nós nunca podemos abrir mão dos valores de Deus dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ser um local de adoração a Deus. Os filhos podem até escolher não seguir, mas os pais não podem escolher relaxar esse princípio. Não é porque os filhos não querem
que os pais precisam, devem abrir mão desses valores. Mesmo eles não querendo, ou mesmo ele ou ela não querendo, eles precisam ver que naquela casa os valores de Deus estão estabelecidos e são seguidos. Há famílias hoje abrindo mão desses princípios e têm sofrido muito. Há famílias relaxando na aplicação desses princípios e têm sofrido muito. Porque isso tem tirado o alicerce, isso tem tirado a base, isso tem tirado a estrutura da casa, tem abalado as famílias e tem provocado grandes transtornos no meio familiar. Os filhos precisam ser admoestados, confrontados com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Não é porque eles não aceitam que você não vai confrontá-los. Eles podem até não aceitar, mas certamente eles vão lembrar que você ensinou, e no momento oportuno, no momento certo, eles se converterão e voltarão para Deus no nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, meus amigos, nunca podemos abrir mão dos valores de Deus na nossa casa. Porque se nós não tomarmos cuidado, se nós começarmos a abrir esses valores, relaxar na aplicação desses princípios, o padrão vai mudando. E as coisas erradas, então, vão dando lugar às coisas comuns. Já ouvi isso, já tem namorados cristãos dormindo na cama da namorada cristã com a permissão dos pais, porque dizem, é melhor fazer aqui do que fora. Então aquilo que tem que ser absoluto, muitas vezes, vão dando lugar àquilo que é relativo, vai dando lugar àquilo que é relativo, que é pecado, e a disciplina vai sendo afrouxada. Sabe, muitas coisas podem mudar nesse mundo, e muitas coisas realmente mudam nesse mundo, menos os valores de Deus. E olha só os riscos que a família corre ao abrir mão desses valores. Falei hoje pela manhã sobre a vida de Abraão e Ló. E Ló, quando então se separa do seu tio Abraão, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê então de um lado as campinas do Jordão, ele se encanta com aquelas campinas, e ele escolhe levar sua família naquelas campinas, mas as campinas do Jordão ficavam ali ao lado de Sodoma, e ele foi armando as suas tendas, foi levando a sua família ali ao lado de Sodoma, e levou a sua família para uma região muito perigosa. E depois, quando Deus destruiu aquela cidade, ele teve que sair com a sua família sem levar nada, nem uma roupa, só a roupa do corpo. Então você sabe tudo isso que aconteceu. Então Ló, para salvar a sua vida, precisou fugir. Então não abra mão dos princípios de Deus. A nossa alegria tem que ser a mesma, registrada lá pelo apóstolo João, quando ele diz assim, a minha maior alegria é saber que os meus filhos estão andando na verdade. Então não faça vistas grossas aos erros dos seus filhos, confronte-os. Não faça como o profeta Eli fez com seus filhos, que sabia dos erros dos seus filhos, Ofni e Finéias, mas não os corrigiram. Lá em Provérbios, falando sobre esse assunto, capítulo 13, diz assim, quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Depois, no capítulo 29 de Provérbios, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança, entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. No verso 29, 17, discipline o filho, e esse lhe dará paz, trará grande prazer ao seu coração. O amor e a disciplina, eles não são opostos entre si, ao contrário, eles caminham juntos. Então, não abandone a disciplina. Não abra mão dos valores da palavra de Deus ali na sua casa. E essa lição é muito preciosa também. Mas tem uma quinta lição que eu quero compartilhar com você. Você abençoa a vida dos seus filhos também, quando não desiste de ver o milagre da salvação na vida deles. Quando você não desiste de ver o milagre da salvação na vida deles. Olha só os versos 1 e 2. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Sabe de uma coisa? Filhos de crentes não são crentinhos. Nossos filhos, nesse tempo, eles são disputados por muitas coisas. Eles são expostos a todo tipo de oferta. São amizades sedutoras, são boates, são bebidas, são farras, são muitas propostas, são lugares escorregadiços. E os nossos filhos estão expostos a tudo isso.
convivendo todos os dias com essas coisas. E nós não podemos nos contentar em dar aos nossos filhos apenas um teto, apenas uma boa alimentação, apenas uma boa escola. Porque o mais importante do que qualquer coisa é ver os nossos filhos salvos. Muito mais importante que uma boa formação acadêmica, nós precisamos desejar que os nossos filhos conheçam a Jesus e tenham a salvação. Não podemos descansar de forma nenhuma enquanto isso não acontecer. Na Bíblia nós vemos exemplos de pais que não desistiram de ver seus filhos salvos. Joquebede é uma delas. Ela tendo a sentença de morte do seu filho Moisés, ela não desiste, então ela arma um plano ali, uma estratégia para a salvação do seu filho, e ele é salvo de fato. Outra mãe que leva a sua filha Jesus, que estava endemoniada, ela não desiste em ver a sua filha liberta. Davi também, ao chegar na cidade que ele morava de Ziclag, ele vê a cidade destruída, as famílias haviam sido levadas presas, ele chora, então ele ora, e ele vai então em busca de resgatar as famílias, e ele traz tudo de volta. Então lute pelos seus filhos, não desiste até vê-los salvos, mesmo que hoje você não vê sinais claros da salvação deles, mas não desista. Não desista, porque nós não criamos os nossos filhos para o inferno, para a perdição. Eles são de Deus, eles são filhos da promessa. Então, em nome de Jesus, eles vão povoar os céus. E receba, em nome de Jesus, essa palavra na sua vida. Eu vi uma história há algum tempo. Pastor Tsimbala, dos Estados Unidos, ele escreve uma experiência dele em seu livro. Ele diz que um dia ele volta para sua casa, a sua filha adolescente chega para ele e diz: papai, eu não quero mais saber de Deus, eu não acredito mais nele, eu vou sair de casa, eu vou viver a minha vida. E o pai então implorou, chorou, mas não teve jeito, aquela menina saiu de casa e se jogou na vida. E esse pastor então pensou em desistir do ministério, porque ele achava que não tinha autoridade espiritual para dirigir o rebanho. E um dia um pastor, amigo dele da Flórida, ligou para ele e disse: pastor Tsimbala, toca a sua vida, desista dessa menina. Mas que pai pode desistir do seu filho ou da sua filha? E um dia num culto, ele falando sobre esse assunto, sobre a sua filha, uma irmã levanta e diz: olha pastor, nós nunca choramos pela sua filha. E naquela noite, ele conta essa história que houve um clamor, houve choro ali pela vida da sua filha. E ele chegou em casa, conversando com sua esposa, ele disse: minha esposa, hoje, de fato, Deus libertou a nossa filha. E 2 dias depois, toca a campainha da sua casa. Era a sua filha, que corre para o pai e diz: meu pai, o que aconteceu há 2 dias? Porque eu fui tomada de um convencimento de pecado e de arrependimento muito grande. E eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para casa e eu estou de volta para Deus. Porque ele não desistiu. Então, pai e mãe, não desistem de ver seus filhos salvos por Jesus. Não desistam nunca, nunca, nunca. Lembrem-se do grito de Neemias, quando ele diz: lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos, porque eles são do Senhor. Hoje, talvez, em função da vida que eles estão vivendo, você não consegue enxergar o propósito de Deus se cumprindo na vida do seu filho ou na vida da sua filha. Mas eu quero dizer, no nome de Jesus, Deus não desistiu deles. Olha só o que diz os Salmos 89, versos 30 a 34. Presta atenção nesse salmo. Diz assim: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Louvado seja Deus. Jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Palavra de Deus para você, palavra de Deus para mim. Então, mesmo que seus filhos estejam afastados do plano de Deus hoje, continuem firmes. Continue com fé, sabendo que Deus está trabalhando para a salvação deles, para que eles voltem. Então não desistem, até ver o milagre de salvação sendo concretizada na vida do seu filho e na vida da sua filha. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que, no íntimo, todo filho tem um desejo ardente de receber a bênção dos pais. E abençoar não é uma cultura de apenas um povo, é universal. E é uma necessidade humana. No passado tinha sim a bênção ali patriarcal que foi perdendo o seu valor, mas a bênção de pai
para filho, de pais para filho, jamais perde seu valor. E você pode sim abençoar a vida dos seus filhos. Então tenha isso no seu coração, tenha isso como propósito da sua vida, né? Queira abençoar a vida dos seus filhos, queira ver os seus filhos nos braços de Jesus, nas mãos de Jesus, sendo guiado por Jesus. Então primeiro seja exemplo de vida cristã na sua casa. Não se afaste também de tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desqualifica a sua vida. Também dedique e priorize tempo para orar por eles, todos os dias. Ore pelos seus filhos todos os dias. Também não abra mão dos valores, e de aplicar esses valores de Deus na sua casa. Mesmo que os seus filhos estejam afastados ou não concordem, aplique os valores da Bíblia na sua casa. E por fim, não desista de ver o milagre de salvação na vida dos seus filhos. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a sua casa, é isso que Deus tem para a sua família, é isso que eu profetizo na vida da sua família, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus com alegria. Eu e minha
Louvado seja nosso Deus por essa canção que louvamos, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao nosso Deus. Que seja uma realidade também na sua vida, na sua família. Nós vamos orar nesse instante, orando pela sua vida, orando pela sua família e especialmente colocar diante de Deus nesta noite a vida dos nossos filhos. Quero colocar a vida do seu filho, a vida da sua filha, que estão em casa, os que estão fora, né, os casados, mas colocando os nossos filhos na presença do Senhor. Quero convidar o pastor Celso então vai fazer essa oração, colocando as nossas vidas, especialmente os nossos filhos, na presença de Deus. Vamos orar, amados, ao Senhor e crendo que o Senhor há de proteger e guardar os nossos filhos, e precisamos interceder pela nossa família. Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque esta palavra veio profundamente aos nossos corações. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a vida dos nossos filhos, ó Pai, no meio dessa família que agora nos ouve, que nos assiste, ó Deus. Meu Pai, que o Senhor venha proteger e guardar, que o Senhor venha livrar de todo o mal, trazendo esperança a esse lar, ó Pai. Se porventura há alguma dificuldade acontecendo nessa casa, que o Senhor envie a providência necessária agora, trazendo a transformação completa e restaurando poderosamente no meio dessa família. Pai, nós te glorificamos, porque nessa celebração nós te adoramos, te exaltamos, e o Senhor ministrou no mais profundo do nosso ser. Continua conosco, Pai, no decorrer dessa semana, nos trazendo a vitória do Senhor e a bênção do Senhor. Ó, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Espírito Santo esteja com esta igreja e toda a sua igreja espalhada pela face da terra. É o que te oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma semana de paz na presença do Senhor Jesus. Encerramos assim a nossa celebração dessa noite.